Você sabia que a BMW quase foi comprada pela Mercedes-Benz em 1959 e que foram seus próprios acionistas que impediram a aquisição? Ou que o logotipo da BMW não representa uma hélice de avião, apesar do que muitos pensam? E o Toyota Supra, tão amado por todos? É basicamente um BMW com um adesivo diferente. Prepare-se, porque hoje vamos explorar 101 fatos sobre a BMW que mudarão completamente a sua visão sobre a hélice para sempre. 1. BMW não começou fabricando carros, nem motocicletas. Ela começou produzindo motores de avião em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial. Quando o Tratado de Versalhes proibiu a Alemanha de fabricar aeronaves, ela teve que se reinventar. Primeiro as motocicletas, depois os carros. 2. O logotipo da BMW não representa uma hélice de avião. Ele representa a bandeira azul e branca da Baviera. Essa ideia equivocada circula há décadas. A BMW demorou muito para negá-la definitivamente. Talvez porque a hélice parecesse mais imponente. 3. Em 1959, a Mercedes-Benz quase comprou a BMW. Os acionistas bávaros bloquearam o negócio no último minuto e usaram seu próprio dinheiro para salvar a marca. A BMW existe graças a essa votação. 4. O que salvou a BMW da falência na década de 1950 foi o Isetta, um microcarro com motor de 0,3 litro, 13 cavalos de potência e velocidade máxima de 88 km por hora. Uma pequena armadilha mortal, da qual venderam mais de 160 mil unidades. 5. O Isetta foi o primeiro carro produzido em massa com um consumo médio de combustível de 3 litros por 100 km. Isso foi em 1955. Os fabricantes de hoje ainda estão tentando atingir esse número com carros elétricos. 6. A sede da BMW, em Munique, foi projetada para se assemelhar a um motor de 4 cilindros visto de cima. O museu adjacente tem o formato de um cabeçote de motor. A consistência estética alemã não conhece limites. 7. O primeiro BMW com grade dupla em forma de rim foi o 303, de 1933. Elas existem há mais de 90 anos. Mudaram de tamanho, mas continuam lá. O elemento de design mais antigo da marca. E o mais controverso. 8. A BMW mudou seu logotipo 5 vezes desde sua fundação. A versão atual, mais plana e minimalista, chegou em 2020. Nem todos a receberam bem. Quando se tem essencialmente o mesmo emblema por mais de 100 anos, mudar o gradiente gera opiniões. 9. O E46 é o BMW mais vendido da história. 3,2 milhões de unidades. Continua sendo um dos carros mais procurados no mercado de usados. Gerações inteiras aprenderam a dirigir em um. 10. O primeiro carro vendido sob a marca BMW foi um Dishi, fabricado sob licença da Austin. A BMW comprou a empresa em 1928. O primeiro BMW de projeto próprio levaria mais alguns anos para ser produzido. 11. A BMW fabricou material bélico utilizando trabalho escravo. Este é um fato histórico que a empresa reconheceu e pelo qual pagou indenizações décadas depois. É importante não esquecê-lo. 12. O M1 foi o primeiro supercarro da BMW. Foi projetado por Giugiaro, o mesmo criador do DeLorean. Originalmente seria construído em colaboração com a Lamborghini, que desistiu devido a dificuldades financeiras. Apenas 456 unidades foram produzidas. 13. Depois do M1, a BMW colaborou com a Italdesign no Nazca M12. Desta vez, a BMW desistiu. Como compensação, concedeu à Italdesign uma licença para produzir 3 unidades com o emblema da BMW. 3 carros. Só isso. 14.
O motor do McLaren F1 de 1992, durante anos o carro de aspiração natural mais rápido do mundo, é o mesmo usado no BMW 850 CSI. Um motor de sedã, detentor de recorde absoluto de velocidade. 15. A BMW desenvolveu secretamente uma versão do 850 CSI que ultrapassava os 300 km por hora. O projeto foi cancelado porque a empresa acreditava que ninguém a compraria durante a recessão. Uma das decisões mais frustrantes da história da marca. 16. Os engenheiros da McLaren colocaram um motor V12 de Fórmula 1 em um X5. Só por diversão. Eles até consideraram um motor de Fórmula 1, mas descartaram a ideia porque, nas palavras deles, não caberia como modelo de série. 17. O Toyota Supra. A 90 é basicamente um BMW Z4 com carroceria diferente. Eles compartilham a mesma plataforma, motor e eletrônica. A Toyota projetou o exterior. A BMW, o interior. Uma colaboração que incomodou os puristas de ambas as marcas. 18. A BMW tem sido repetidamente acusada de subestimar a potência dos seus veículos. Em testes de dinamômetro, os carros da linha M consistentemente produzem mais cavalos de potência do que os listados nas especificações técnicas. Não é um defeito. É política da empresa. E ninguém reclama. 19. O primeiro carro elétrico da BMW foi o 1602 Electric, de 1972, desenvolvido para os Jogos Olímpicos de Munique. Tinha uma autonomia de 60 km e uma velocidade máxima de 90 km por hora. Para a época, isso era uma grande conquista. Pelos padrões atuais, você não conseguiria nem chegar ao aeroporto. 20. A BMW detém o recorde mundial do Guinness para o drift mais longo. Um M5 circulando por 8 horas e 373 quilômetros. E o recorde para o drift em dupla mais longo, 79 quilômetros. Um senso de humor que a empresa matriz às vezes esquece. 21. A BMW Motorsport GmbH foi fundada em 1972, o mesmo ano em que Dwayne Johnson nasceu. Eles têm a mesma idade, acumulam vitórias sem parar, e nenhum dos dois parece estar envelhecendo. 22. Em 1937, Ernst Henne estabeleceu o recorde mundial de velocidade em motocicletas a bordo de uma BMW, 274 km por hora. Desde então, a BMW Motorrad quebrou mais de 200 recordes em diversas categorias. 23. E o BMW Série 5. E 39. Figurou na lista dos 10 melhores carros da revista Car and Driver por 6 anos consecutivos. Para muitos, é o melhor Série 5 que a BMW já produziu. Para as oficinas mecânicas, também é memorável, mas por motivos diferentes. 24. O i92 M3 é o único M3 com motor V8 e o último sem turbo. O i60 M5, o único M5 com motor V10 e também o último sem turbo. Os puristas lamentam sua ausência. Os mecânicos também, mas de uma forma diferente. 25. No período pós-guerra, quando a BMW foi proibida de fabricar carros e motocicletas, ela sobreviveu produzindo panelas e frigideiras. A única fabricante de carros de luxo que já produziu utensílios de cozinha. Com um indicador de temperatura embutido, é claro. 26. A União Soviética fabricava BMWs. A fábrica de Eisenach permaneceu na zona de ocupação soviética após a guerra e continuou produzindo carros projetados pela BMW sob a marca IMWI, posteriormente sob a marca Wartburg. A BMW Ocidental teve que entrar com uma ação judicial para recuperar seus direitos de marca registrada. 27. O protótipo BMW Garmisch foi apresentado em Genebra em 1970.
e desapareceu sem deixar rastro. 49 anos mais tarde, a BMW recriou-o do zero, utilizando fotografias e documentos de arquivo. 28. Z8 foi projetado por Henrik Fisker. A BMW teve tanta dificuldade em vendê-lo que prometeu uma garantia de 50 anos para as peças. Uma promessa generosa para um carro tão fácil de amar. 29. Em 1986, os engenheiros da fábrica converteram um i30 conversível em uma van de transporte interno. Quando ela ficou velha, fizeram outra a partir de um i90. Essa segunda van ainda está circulando pela fábrica até hoje. 30. O Série 7. I38 ostenta 4 inovações. Primeiro, BMW com TV. Primeiro europeu com sistema de navegação por satélite. Último, Série 7 com caixa de câmbio manual e primeiro carro do mundo com airbags de cortina. 31. BMW foi a primeira a oferecer motores diesel com 3 e 4 turbocompressores de série. O que começou como uma maravilha da engenharia tornou-se a referência para o segmento. Alguns concorrentes ainda não chegaram. 32. O primeiro carro a hidrogênio da BMW foi um Série 7. Escolher o veículo maior e mais pesado da linha para um experimento tão arriscado diz muito sobre a filosofia da BMW na época. Eles conseguiram vender 100 unidades. Ninguém sabe como. 33. O BMW Gina, apresentado em 2008, tinha uma carroceria feita de tecido esticado sobre uma estrutura metálica. Podia mudar de forma e abrir o capô arqueando-se. Inútil como carro de produção. Fascinante como exercício conceitual. 34. O BMW iX Flow, apresentado em 2022, utiliza tecnologia de tinta eletrônica para alterar a cor da sua carroceria entre branco e preto. Branco em dias quentes para refletir o calor. Preto em dias frios para absorvê-lo. Um conceito com verdadeira lógica térmica. 35. O BMW iVision D pode alternar entre 32 cores, usando tinta eletrônica, com padrões e gradientes. Espetacular, improvável de ser produzido em série e com certo risco de causar tontura em quem o vir passar. 36. A BMW recebeu o prêmio Momentum of Change, da ONU em Paris. 2 anos depois, foi investigada por formação de cartel para restringir tecnologias antipoluição. A ironia não é patenteável, mas a BMW registrou como marca. 37. A BMW tentou cobrar uma taxa de assinatura mensal de $18 americanos para ativar os bancos aquecidos em carros que já possuíam o sistema instalado. A reação negativa foi tão grande que eles recuaram em poucas semanas. Mas veja bem, eles tentaram. 38. O X6 foi o primeiro SUV coupé da história, em 2008. A BMW inventou uma categoria que todos diziam não fazer sentido. Porsche, Cayenne Coupé, Mercedes GL, E-Coupé, Audi Q8. Todos eles existem porque o X6 superou as expectativas de vendas. 39. O XM Label Red é o BMW de produção mais potente e caro. Um V8 híbrido plug-in biturbo com 748 cavalos de potência. O primeiro carro da linha M sem tração traseira pura. Os puristas não pregam o olho há meses. 40. O BMW M3 i30 e o BMW Série 3 e 30 compartilham apenas o capô, o teto e o vidro traseiro. Os paralamas, as portas, os para-choques e as saias laterais são diferentes. É praticamente um carro diferente, com a mesma silhueta. Isso explica seu preço no mercado de carros clássicos. 41. O motor M10, uma unidade de 4 cilindros de 1961, esteve em produção durante 27 anos.
Esse bloco de motor é a origem do motor com o qual Piquet venceu o campeonato de Fórmula 1 em 1983. 42. O primeiro BMW com tração integral foi o E30 325iNX de 1985. O sistema xDrive chegou em 2003 e é atualmente o mais vendido no segmento Premium. 43. O Série 2 Active Tourer de 2014 foi o primeiro BMW com tração dianteira. Os puristas o aclamaram como uma medida para reduzir impostos. Foi um sucesso comercial. Os números de vendas sempre contam a história, mesmo que os fóruns online discordem. 44. E 90 é o único Série 3 a ter ganho o prêmio de carro europeu do ano. Nem o i46 nem o i30 conseguiram este feito. 45. Desde 2006, os BMWs não possuem vareta de medição do nível de óleo. A verificação é feita eletronicamente. Mecânicos mais tradicionais protestaram. A vareta era uma ferramenta de diagnóstico rápida e insubstituível. A eletrônica sempre vence, embora nem sempre convença a todos. 46. Yossi. O F10M5 emitia sons de escapamento falsos pelos alto-falantes para compensar o isolamento acústico excessivo. O verdadeiro V8 era silencioso demais. A Audi fez o mesmo com o R8. Quando os carros começam a mentir sobre o próprio som, algo mudou. 47. Em 1937, Ernst Henn atingiu 274 km/h em uma BMW, estabelecendo um novo recorde mundial de velocidade para motocicletas. Desde então, a BMW Motorrad quebrou mais de 200 recordes em diversas categorias. 48. O BMW Z1 tem portas que não abrem. Elas se dobram para dentro da soleira. Sua carroceria é feita de plástico modular. Apenas 8.000 unidades foram produzidas entre 1989 e 1991. Uma raridade muito procurada. 49. A BMW recomprou sua antiga fábrica de motocicletas, em Munique, para garantir peças de reposição genuínas para seus modelos clássicos. Uma fabricante de prestígio investindo na manutenção da produção de suas motocicletas de 70 anos. 50. O 507 foi um fracasso. Custava o dobro de um Mercedes 300, SL, e apenas 253 unidades foram vendidas. Isso quase levou a empresa à falência. Hoje, é o BMW mais caro já vendido em leilão. 4,9 milhões de dólares. 51. Elvis Presley possuía um BMW 507. Quando a empresa soube que o carro estava em mau estado, restaurou-o gratuitamente. O carro que quase levou a BMW à falência foi salvo pelo cantor que mais contribuiu para a sua popularização. Hoje, ele está em exposição no Museu da BMW, em Munique. 52. A maior fábrica da BMW no mundo não fica na Alemanha, mas em Spartanburg, Carolina do Sul, onde produz 1.500 carros por dia. O Z3 de 1995 foi o primeiro BMW fabricado exclusivamente fora da Alemanha. 53. A BMM projetou os novos interiores dos vagões do metrô BART de São Francisco. Assentos, layout, materiais. Uma montadora bávara de carros de luxo projetando o transporte público da Califórnia. O resultado foi elogiado. 54. Em inglês, existem dois apelidos para BMW que não são intercambiáveis: Beamer para motocicletas e Beamer para carros. Usá-los ao contrário é como chamar vinho espumante de champanhe. 55. O friso preto ao redor das janelas tem um nome oficial: Shadow Line. É uma das opções de personalização mais populares
e está disponível no configurador há décadas. Custa dinheiro e muitas pessoas o selecionam sem pensar muito. 56. A BMW nunca fabricou um motor de 5 cilindros. Motores de 5 cilindros têm desequilíbrios de inércia difíceis de corrigir. Audi, Volvo e Ford usam motores de 5 cilindros. A BMW decidiu que o compromisso não valia a pena. 57. O maior BMW já fabricado é o X7, lançado em 2018. É o primeiro BMW com espaço real na terceira fila de bancos, algo que o X5 nunca ofereceu de fato. Uma sala de estar sobre rodas. 58. O programa BMW Art Cars existe desde 1975. Artistas como Andy Warhol, Lichtenstein e Jeff Koons criaram obras em carros de corrida reais. Mais de 20 peças estão expostas em museus ao redor do mundo. 59. BMW Classic fornece peças originais para a restauração de modelos a partir da década de 1940. Não são reproduções. São peças fabricadas utilizando os projetos originais. Um compromisso com a preservação que pouquíssimos fabricantes oferecem. 60. E 38 foi o último Série 7 com caixa de câmbio manual disponível. Desde então, todos foram automáticos. Os motoristas mais entusiastas nunca se acostumaram completamente com isso. 61. A China é o maior mercado da BMW, à frente da Alemanha e dos Estados Unidos. Mais de 1/3 dos BMWs são destinados ao mercado chinês, onde a BMW fabrica versões com entre-eixos alongado, exclusivamente para esse público. 62. O 750iL Goldfish era um protótipo único. Um motor de 16 cilindros em linha de 6,7 litros. O radiador teve que ser movido para a traseira, o que exigiu a criação de enormes entradas de ar nos paralamas. Eles fizeram isso porque podiam. 63. Em média, a manutenção de um BMW custa $1.700 americanos por ano. O custo médio de manutenção de um Toyota é de cerca de $441 americanos. Comprar um BMW é a parte fácil. 64. A edição de 30 aniversário do M5, lançada em 2015, era mais potente que o M5 padrão e teve sua produção limitada a 300 unidades. Uma delas foi vendida em um leilão beneficente por $700 mil americanos. 65. A Bauer Cabriolet fabrica conversíveis BMW desde a década de 1930, quando a BMW lançou seus próprios conversíveis. E 30, a Bauer respondeu com o TC4, um i30 de 4 portas convertido em conversível. 66. Na década de 1970, uma empresa chamada Euler transformou carros da série 7 em peruas. Eram carros longos com porta traseira tipo hatchback, baseados no sedã de luxo topo de linha da BMW. A BMW nunca os fabricou oficialmente, mas também não os proibiu. Hoje, são itens de colecionador raríssimos. 67. O primeiro modelo Touring oficial da BMW foi a série 528 de 1987. Levou décadas para que a marca oferecesse o que o mercado exigia. Quando o fez, estabeleceu o padrão para o segmento. 68. Uma concessionária BMW na Nova Zelândia prometeu, no dia 1º de abril, trocar qualquer carro usado por um BMW novo. Um cliente chegou com seu Nissan, eles cumpriram a promessa e lhe deram um Série 1 de $50 mil. A melhor campanha de marketing da história da empresa. 69. Os modelos BMW i34 e i36 vendidos nos Estados Unidos
tinham menos potência do que seus equivalentes europeus devido às normas de emissões americanas. O mesmo carro, mas com menos cavalos de potência. Nesse caso, os europeus saíram na frente. 70. A Mobil 1 testou um BMW 325 por 1,6 milhão de quilômetros contínuos. Quando o motor foi desmontado, tudo estava dentro das tolerâncias de fábrica. Não é à toa que eles usam esse número há décadas. 71. Para apresentar o novo i7, a BMW criou uma versão revestida em Vanta Black, o material mais escuro já produzido pelo homem. O resultado foi um carro que parecia um buraco negro sobre rodas. Chocante. Inadequado para dirigir. Perfeito como declaração de intenções. 72. A nova Série 5 inclui um sistema que detecta os movimentos oculares do motorista. Se você olhar para a pinça e faixa ao lado por tempo suficiente, o carro inicia a mudança automaticamente. Tecnologia que era ficção científica há 10 anos e agora vem de série em um sedã. 73. O BMW Z4 permite abrir a capota de lona a velocidades de até 177 km/h. A maioria dos conversíveis limita essa operação a velocidades ridiculamente baixas. É um detalhe que você só aprecia de verdade depois de experimentar. 74. O BMW i8 tem um capô tecnicamente selado. Não foi projetado para ser aberto pelo proprietário. Qualquer trabalho nessa área deve ser feito por uma oficina. Um carro de alto desempenho cujo motor o proprietário jamais verá. 75. A Série 7 não possui mais uma versão com entre-eixos, longo, nem um motor V12. Duas características que definiram o modelo topo de linha da BMW por décadas. O V12, em particular, era a referência em suavidade mecânica. Seu desaparecimento encerra um capítulo. 76. Supra MK5 compartilha sua plataforma, motor e componentes com o BMW Z4. A Toyota projetou o exterior, a BMW o restante. A recepção entre os puristas do Supra foi consideravelmente mais fria. 77. O X5 Le Mans foi um experimento interno, um motor V12 de Fórmula 1 da McLaren no chassi do X5. De 0 a 100 km/h, em 4 segundos, com a aerodinâmica de um guarda-roupa. 78. Em 2000, a BMW emitiu um aviso de recall para 90 mil veículos, devido a um defeito fatal no airbag. A decisão de emitir o aviso foi correta. O fato de os carros estarem circulando há anos com esse defeito era menos tranquilizador. 79. O M3 de 2 portas deixou de ser produzido com o E92 em 2013. Desde então, passou a ser oferecido como um sedã de 4 portas. O M4 ocupa o lugar do coupé. Para aqueles que cresceram com o E30 ou E46, a mudança ainda dói. 80. O atual Série 3 tem praticamente as mesmas dimensões externas que a primeira geração do Série 7. O Série 3 de hoje é o Série 7 daquela época. Só que mais pesado. 81. Nos modelos de 6 cilindros em linha, você pode colocar uma moeda em cima do motor em funcionamento sem que ela caia. A suavidade de um motor de 6 cilindros da BMW é lendária. O tipo de fato que parece impossível até você ver com seus próprios olhos. 82. O programa BMW-i, com o i3 e o i8 em 2013, foi a aposta mais arriscada da marca em décadas. Não foi um sucesso estrondoso, mas abriu caminho para tudo o que veio depois. 83. O i3 é o BMW, com a maior proporção de multas por excesso de velocidade. 17% receberam pelo menos uma penalidade. Um carro elétrico urbano liderando o ranking de infrações de trânsito.
A ironia tem suas regras. 84. O E8 do E92M3 e o V10 do I60M5 têm raízes diretas no programa de Fórmula 1 da BMW. Quando a empresa deixou a F1, a tecnologia foi levada para as ruas. É assim que o automobilismo funciona quando é feito da maneira correta. 85. Desde 2015, a série 7 conta com um núcleo estrutural de fibra de carbono chamado Carbon Core em seus componentes críticos. O resultado: 130 quilos a menos. Em um carro que ninguém compra por ser leve. 86. O i9 CSL da década de 1970 recebeu o apelido de Batmóvel de seus fãs. As aletas traseiras, o longo capô e o design geral não deixam dúvidas. O apelido existe há décadas e a BMW nunca o negou. 87. A BMW comprou a Mini e a Rolls-Royce juntamente com o grupo Rover. Vendeu quase toda a Rover com prejuízo, mas manteve os direitos da Mini e da Rolls-Royce. Uma operação caótica da qual, no fim, lucrou. 88. 850 CSI tinha sua velocidade limitada eletronicamente a 250 km por hora. Sem essa limitação, ele ultrapassava os 300. A BMW sabia disso. Os compradores também. 89. A BMW usa o slogan "A máquina de dirigir definitiva" desde 1972. Mais de 50 anos com a mesma mensagem. Em um setor onde o marketing muda a cada estação, isso é uma anomalia. 90. O primeiro híbrido da BMW foi o Active Hybrid 7, baseado na série 7. As primeiras experiências da BMW com alternativas, fossem híbridas ou a hidrogênio, sempre começavam com o modelo topo de linha. Se falhassem, pelo menos falhavam com estilo. 91. O primeiro híbrido da BMW foi o Active Hybrid 7, baseado na série 7. As primeiras experiências da BMW com alternativas, fossem híbridas ou a hidrogênio, sempre começavam com o modelo topo de linha. Se falhassem, pelo menos falhavam com estilo. 92. O X6 inventou o segmento de SUVs coupé, em 2008. Todos diziam que era uma excentricidade. Hoje, existem mais de uma dúzia de concorrentes diretos, e a BMW continua sendo a referência. 93. O programa BMW Classic fornece peças originais para a restauração de modelos, a partir da década de 1940. Para um fabricante com mais de 100 anos de história, manter vivos os carros do passado é a melhor campanha publicitária possível. 94. O primeiro M5, de 1984, foi o primeiro sedã de produção capaz de ultrapassar os 250 km por hora. 4 portas, um porta-malas, mais rápido que a maioria dos carros esportivos. Assim, nasceu o sedã de alto desempenho. 95. O BMW Z3 apareceu em GoldenEye meses antes de chegar às concessionárias. Os pedidos que gerou foram tão numerosos que a BMW patrocinou a franquia Bond por anos. A melhor propaganda de sua história custou o mesmo que um filme de Hollywood. 96. BMW quebrou mais de 200 recordes de velocidade com suas motocicletas. Um legado que a maioria das pessoas ignora, porque os carros recebem toda essa atenção. A divisão de motocicletas tem uma história de alto desempenho que merece mais reconhecimento do que recebe. 97. O Nazca M12, cujas 3 unidades a Italdesign fabricou sob licença da BMW. É um dos carros mais raros do mundo. Um carro com o emblema da BMW, que a própria BMW nunca produziu oficialmente. 98. A BMW detém o recorde de drift mais longo.
373 km em círculos ao longo de 8 horas. E o recorde de drift, em tandem mais longo, 79 km. Eles existem porque a BMW Motorsport tem o orçamento e os pilotos. 99. A convenção de nomenclatura da BMW faz sentido. O primeiro dígito indica a série. Os dígitos seguintes indicam a cilindrada aproximada do motor. Essa lógica não se aplica mais a motores a diesel e híbridos. A BMW mantém os nomes por tradição. Ninguém pede explicações. 100. BMW 2002. Turbo de 1973 foi o primeiro carro de produção europeu com turbocompressor. Chegou em plena crise do petróleo. As vendas foram um desastre. O precedente técnico para toda a filosofia M101. A BMW foi fundada em 1916. Sobreviveu a 2 guerras mundiais, a ocupação soviética e a quase falência. Sempre que alguém a descartou, ela encontrou um jeito de se reerguer. Essa é a característica mais notável da marca. Essas foram 101 curiosidades que você provavelmente não sabia sobre a BMW. Se você chegou até aqui, me conte nos comentários qual foi a sua favorita. Até o próximo vídeo.